Olá, meus amigos queridos. Olha eu aqui. Olha o Sidney aqui a comentar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema, o Cristo Consolador. O Cristo Consolador. Um tema antes, capítulo 5, foi bem-aventurados aflitos. Felizes aqueles que sofrem aflições, né? Mas para isso nós temos o consolo. E Kardec, como um espírito inteligente da época, amenizando as nossas situações, achou por bem colocar o significado da vinda de Cristo, né? E o Evangelho segundo o enfoque espírita é uma bênção para aqueles que buscam os ensinamentos de Jesus e o verdadeiro significado dos seus ensinamentos, que nos dá aquele consolo que nós precisamos para enfrentar as dificuldades da vida enquanto encarnado. E o Rabi de Judá, para aquela época, podia-se dizer, para aqueles velhos tempos, ele trouxe a boa nova. Momentos em que a filosofia mosaica era a que vigorava e que não demonstrava nenhuma expectativa de vida futura após a morte física. O que vigorava eram os 10 mandamentos e as leis civis promulgadas por Moisés. E assim Jesus, para sanar algumas dúvidas das autoridades da época, procedeu com a seguinte fala: eu não vim destruir a lei, mas cumprimentá-la. A lei, o qual nós conhecemos hoje como o Novo Testamento, o Evangelho. Esse é o cumprimento. E todos os ensinamentos e todas as suas falas, existem pontos importantes que nós podemos considerar as máximas de Jesus. Em Mateus, capítulo 28 ao 30, capítulo 11, itens de 28 ao 30, existe a seguinte instrução de Jesus: vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomai de mim, sobre vós o jugo. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis o descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 17 a 26, está registrado o seguinte, o qual chamamos também de máxima: se me amais, guardai os meus mandamentos. E qual eram os mandamentos de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Então ele disse: e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará um outro consolador para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade. Eu traduzo o seguinte: o Espírito da minha verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, e vos ensinará e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, assim, para o mundo religioso, o filosófico, o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec simplificou o Novo Testamento em 28 capítulos, nos facilitando, assim, o entendimento de uma filosofia universal. Por
que universal? Nos trouxe o verdadeiro espírito da verdade de Jesus. Verdade essa que na época o povo ouvia e não entendia. Jesus falava por parábolas. E essas parábolas tinham significado. Mas como o tema é o Cristo Consolador, vamos lembrar os grandes seguidores também cristãos que contribuíram para que pudéssemos ter o que nós temos hoje de conhecimentos, as revelações deixadas por Jesus no Novo Testamento. O primeiro, claro, Allan Kardec, como coordenador das básicas da filosofia espírita, escolhido com missão para essa grande obra. No referido Espírito da Verdade, bem como após, temos também grandes outros estudiosos, que nós podemos também dizer os Espíritos da Verdade, encarnados. Gabriel Delane, Leon Denis, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Camille Flammarion, Caiba Schutel, Bezerra de Menezes, e que me perdoe não citar tantos outros, pois que a lista é muito grande, de intelectuais com verdadeiros espíritos da verdade e outros espíritos que colaboraram no Evangelho segundo o Espiritismo com as suas mensagens psicografadas, mensagens dignificantes, e editada no Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. Esse capítulo 6, o Cristo Consolador, é de uma importância tal porque dá a nós um profundo entendimento da vinda do Mestre, do porquê entre nós. E é uma verdadeira presença consoladora, porque os seus ensinamentos foi além das palavras proferidas e podem potencializar as nossas esperanças, nossa fé na vida futura, certamente. Imaginemos nós, habitantes deste planeta Terra, se nós não tivéssemos uma referência que transcendesse a nossa individualidade pessoal, material, como um ser pensante. Para aliviar as nossas dores. No capítulo anterior, capítulo 5, um dos capítulos que pode abrir o véu da nossa ignorância, das causas de tanto sofrimento, de tantas aflições entre nós, e por conseguinte, agora o capítulo 6, o que precisamos como medicina para enfrentar as nossas dificuldades. E Deus, o nosso Criador, onisciente, onipotente, Ele não ia abandonar os seus filhos. E sabendo como ampará-los nos momentos certos ou adequados, nos envia sempre uma luz adequada para todos os momentos que achamos incertos. Mas, por isso, devemos compreender que existe o nosso tempo. E o nosso tempo aqui na Terra, na matéria, é limitado. E o tempo ilimitado que é de Deus, que vigora em todos os sentidos, fora da matéria. Vamos relembrar o começo da humanidade que conhecemos e que tivemos ciência? A primeira revelação, então, foi Moisés, os 10 mandamentos. São 10 mandamentos considerados mandamentos divinos, de como devemos nos comportar em sociedade. Recebido no Monte Sinai.
E o profeta Moisés foi o primeiro legislador que se tem notícia que houve da presente humanidade. Os 10 mandamentos eram critérios educativos vindo do alto mesmo. Normas de conduta. Era um povo ainda moralmente muito materialista, ainda um tanto estado selvagem, com índoles que precisavam de leis, regras severas para amenizar certos ou grandes conflitos da convivência entre os mais fracos e os mais fortes. Era um povo sofrido, que ainda guardava cicatrizes de uma cultura comportamental do jugo milenar egípcio do toma lá da cá. Moisés, ninguém sabe o certo, mas os teólogos citam ou atribuem que ele deveria ter vivido 1200, 1300, 1400 anos antes de Cristo. Vale a pena mencioná-lo como a primeira revelação de Deus sobre os encarnados, ou sobre a terra. E esses 10 mandamentos ainda vigoram entre nós, mas das entrelinhas do mandamento, do segundo mandamento que Jesus proclamou, que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, amai o próximo como a si mesmo. É o resumo dos ensinamentos de todos os profetas até então. Mas, como tudo é por Deus, Criador de tudo, e de todos nós, né? Enviou a segunda revelação, que é Jesus, o Espírito mais perfeito que aqui passou entre nós. Esse está no livro dos Espíritos, na pergunta e resposta 625. No livro da Gênesis, capítulo 1, item 2, Kardec diz que todas as ciências que fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E se pode dizer que para a humanidade são revelações, são luzes incessantes que surgem para o nosso progresso espiritual. E o Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião, é uma luz para essa humanidade. Assim subentendendo que Moisés trouxe a missão e a noção da justiça. E o Evangelho de Jesus, a insuperável lei do amor, a era do amor, a era do perdão. E a partir de 1857, o Espiritismo, através da coordenação sublime de Allan Kardec, coube a tarefa de uma terceira revelação. Aquela revelação que João disse, né? O Espírito da Verdade. Traduzindo a realidade dos ensinamentos e das parábolas do Mestre, que faz parte da ciência da espiritualidade. Com o suporte dos mentores que se diziam Espírito da Verdade, os mensageiros que vinham do alto. O livro O Consolador de Emmanuel, questão 271, nos indica, Mateus capítulo 11, 28 ao 30, que o apóstolo registrou o seguinte: Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou brando, humilde de coração, encontrareis repouso em vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pois é, minha gente. O sermão da montanha, o sermão do monte, a qual Jesus proferiu, tem todos os indicativos para que um dia nós possamos chegar a entender o que Jesus disse. Só um espírito de alta categoria assim poderia chamar para si
representar o Altíssimo entre nós. Em todos os sofrimentos, miséria, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontra a sua consolação na fé, no futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio nos ensinar. Acima de tudo, o advento da reencarnação. Nem tudo começa por aqui e nem tudo termina por aqui. Somos milenares e as leis mosaicas nenhuma esperança revelava aos incrédulos, não suavizando nenhuma das nossas amarguras. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos aqueles que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim através dos seus ensinamentos. Acreditar nesse espírito tão evoluído. Já pensou se na inexistência dessa figura aqui na Terra, desse nosso grande irmão? Então vamos compreender que Jesus foi um consolador de almas, mas prometeu para a humanidade um outro consolador, e nós estamos fazendo, sendo portador do Espírito da verdade nos ensinamentos de Jesus. E assim ainda afirmou que o Pai, Deus, enviaria para ensinar todas as coisas para fazer recordar aquilo que Cristo disse. O Espiritismo veio no tempo certo, marcado, para cumprir a promessa do Cristo, traduzindo as verdades. O Espiritismo amenizou os corações daquelas temidas consciências contra a palavra que se diz morte, inferno, purgatório. O Espiritismo veio para renovar a consciência do que seria salvação. E Cristo ainda dizia que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O povo ouvia, mas não entendia a fala de Cristo. Mas era o momento certo. Era o momento de plantar a semente da verdade. Então o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, ergando o véu e os mistérios das palavras, traduzindo as parábolas, que têm uma transcendência enorme espiritual. E traduzimos isso sem alegorias, sem dogmas, sem meias palavras, propositalmente sobre certos mistérios da ciência da espiritualidade. E isso nos traz a consolação. Isso nos dá a divulgação em nossa vida emocional, que nos espera, a vida espiritual, a reentrada para o mundo espiritual, o nosso verdadeiro mundo. Através da psicografia, um espírito que se dizia espírito da verdade, em Paris, em 1860, nos transmitiu o seguinte: venho como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Trevas do quê? Ignorância. Dizia ele: escutai-me. O Espiritismo, como antigamente, minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Olha, um outro espírito de alta categoria, que se dizia espírito da verdade, em Bordeaux, na França, em 1861, também assim se manifestou. Sou um grande médico das almas.
E venho vos trazer o remédio que deve curá-los, os fracos, os sofredores e os doentes, meus filhos prediletos, eu venho salvá-los. Vinde a mim todos que sofreis, que estáis sobrecarregados, sereis aliviados e consolados. E não procurei alhures a força da consolação, porque o mundo não as pode dar. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados das vossas almas doloridas. São esses monstros que saciam o vosso sangue e vos ferem mortalmente. De tudo isso que esse Espírito diz, em minha pálida observação, é difícil imaginar que não seja o próprio Jesus dando a Kardec a sua mensagem entre nós. Mas são mensagens longas. Eu aproveito partes relevantes, quer dizer, máximas. E vamos uma outra, também psicografada, e dita pelos os Espíritos da Verdade em Havre, na França, em 1863, em reuniões mediúnicas, que diz: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que lhe pedem. O seu poder sobre a terra é por toda parte. E ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. Diz ele que o devotamento e a abnegação são uma contínua prece e encerra um ensinamento profundo, e a sabedoria humana reside nessas duas palavras: devotamento e abnegação. Que possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais desse mundo. É o vosso quinhão. Então tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem: a caridade e a humildade. Então o sentimento de dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. Porque o coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não tem mais desfalecimento. Porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito. Entendemos nessa frase que o Espírito da Verdade quis dizer que todos os nossos males é de origem espiritual. O Espiritismo nos traz a compreensão para uma vida futura, tudo baseado nos ensinamentos de Jesus. Enquanto existem filosofias que não se preocupam em preparar seus filhos de Deus, aqui reencarnados, para um futuro que a todos esperam, para uma volta às nossas origens. Que sem essa crença ou afirmação Deus nosso Criador não seria justo, sábio, misericordioso, bom. Vale a pena lembrar nesse tema o Consolador prometido aqui na Terra. Estamos passando por um momento um tanto sofrido, diferente, mas que nada é por acaso. E com a existência da vida futura, com a imortalidade da alma, ninguém por aqui foi recolhido para a espiritualidade sem ter uma causa justa. Então nós precisamos acreditar
Existe o nosso tempo e o tempo de Deus. Existem nossas dívidas, como também os nossos créditos. Por vezes nós somos retirados da vida como encarnados por créditos, para não haver débitos mais pesados para uma vida posterior. E passar para a espiritualidade jamais temos que pensar ou encarar como um castigo, mas como um olhar sábio e bom ao nosso favor. Por isso, Deus é a inteligência máxima do universo. É difícil compreender olhando esse universo que não existe uma consciência inteligentíssima a nosso favor. E toda essa natureza em que nós estamos mergulhados nos dá condições, argumentos para que possamos, em nossa convivência, obter um progresso espiritual, buscar a perfeição, buscar a angelitude acima de tudo. E um dia nós vamos compreender profundamente a sabedoria de Deus em nós. Pois é, estou terminando essa pequena exposição e peço àqueles que assistirem no YouTube, compartilhem, que é muito bom ouvir alguns esclarecimentos a respeito da vinda de Jesus e seus ensinamentos. Sempre é um detalhezinho para que possamos nos iluminar. A minha gratidão a todos e até mais um vídeo. Nós vamos sempre estudar as palavras de Jesus.